Opa, e aí galera, beleza? Então a gente terminou aquela parte de soluções e toda a introdução da química e agora a gente vai começar a ver as reações químicas e falar um pouquinho de balanceamento, tá? As reações químicas é o que as pessoas entendem como a química em si. É aqui que a gente vai ver aqueles fenômenos químicos que a gente falou lá para trás, certo? Então para quem está chegando agora aí, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, vou junto com você aí na jornada. De preferência, acompanhe as aulas anteriores que a gente está construindo um caminho. Mas, se a tua dúvida é pontual, podemos seguir por aqui também, não tem problema. Então vamos lá, vamos começar essa parte aí. Então, o que é uma reação química? É quando a gente tem transformação da matéria. Lembra? Fenômenos químicos e fenômenos físicos? Fenômeno químico nada mais é fenômeno onde ocorre uma reação química. Então, como que isso funciona? A gente vai ter reagentes, a gente vai ter alguns elementos químicos, não um elemento em si, algumas substâncias, né, formadas por elementos, formadas por átomos. A gente vai juntar substâncias para formar outras substâncias. Sabe aquela visão mesmo da química lá, o cientista de jaleco misturando uma coisa colorida com outra colorida e forma outra coisa? É isso aí, ele está misturando duas coisas, né? vai estar misturando reagentes para formar produtos. Então, o que a gente usa numa reação é um reagente, o que a gente obtém é um produto. Né? Bem simples isso aí, são conceitos que fazem bastante sentido. Né? O que acontece numa reação química? A gente vai mexer na conectividade entre os átomos. A gente vai mexer nas ligações entre átomos. A gente vai quebrar ligações, ou formar ligações novas, ou quebrar e formar, que é o que acontece normalmente. A gente vai quebrar umas ligações e formar outras ligações. Pode ter também mudança na geometria, que a gente viu lá para trás, ou a conversão entre isômeros. Assunto lá para frente, a gente vai ver lá na orgânica direito o que é um isômero. Tá? Então, essa é a ideia. Acontece uma reação química quando uma ligação química é formada ou é desfeita. Tá? E tem aqui, lembra que a gente comentou lá na primeira aula, bem importante, vai ter a participação da energia. Tá? Algumas reações químicas vão gastar energia, elas vão precisar de energia para ocorrer, enquanto outras acabam fornecendo energia. É um dos jeitos, é assim que a energia no nosso corpo vem do ATP, da hidrólise do ATP. ATP, adenosina trifosfato, nada mais é do que uma molécula lá com fosfato. Quando você corta a ligação do fosfato, gera energia. Tá? Então, falando do que é uma reação química, como que a gente representa? A gente vai representar por equações químicas. Equação, aquele negócio da matemática lá, eu não sei matemática. É bem parecido. E as regras são bem parecidas. A gente vai representar por aqui, vai ter os reagentes aqui à esquerda, uma flechinha e os produtos à direita. Tá? Essa flechinha é como se fosse o sinal de igual da equação. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, A mais B. Quando a gente juntar A mais B, a gente vai ter os dois reagentes aqui, a gente vai ter os produtos C e o produto D. Então a gente vai representar aqui com as fórmulas das substâncias participantes. A gente vai colocar aqui A, B, C e D, na verdade são as fórmulas moleculares, ou as massas fórmulas lá dos compostos que a gente viu. Aqui um exemplozinho. NH3 mais O2 dando NO mais H2O. Tá? Normalmente, é o mais indicado, é o mais correto numa reação você ter também entre parênteses aqui, dizendo qual é o estado físico desse composto. Nesse caso, esse Gzinho significa que são todos gasosos aqui, nessa reação. Se tiver um L é líquido, se tiver um S é sólido. O gasoso é o mais comum de encontrar. Tá? A gente vai representar aqui as fórmulas, né? A gente vai ter esse mais esse, dá esse mais esse. Aqui a gente vai voltar lá para o pai da química. Lembra do Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
O que quer dizer isso? Quer dizer que numa reação química não vai ter perda de átomos, né? A gente tem ali X átomos. A gente não vai jogar fora átomos. Todos os átomos que entrarem numa reação, né, todos os átomos que tiverem nos reagentes vão ter que estar lá nos produtos. Você não tem como destruir um átomo. A gente também não vai pegar átomo do nada. Ah, mas se eu tenho aqui, eu não posso estar pegando um oxigênio da atmosfera no meio da reação? Sim, mas então o oxigênio acaba sendo um reagente também. Você está usando um gás da atmosfera, ele é um reagente. Não vem do nada. Então, você não tem perda de átomos e também você não cria átomos novos. E outra coisa é que o átomo de um elemento vai se manter daquele elemento. Ele não vai se transformar num outro elemento. Tá? Exceção disso aqui é a radioatividade, que pode ocorrer em transformação de um elemento em outro. Assunto mais para o futuro. Tá? Então, a ideia das reações químicas e como a gente vai quebrar e formar novas ligações, a gente vai ter átomos se reagrupando. Não vai ter nenhum átomo sendo criado, nenhum átomo sendo destruído. Eles só estão saindo de um composto e indo para o outro. Então, ó, a gente vai representar, voltando ali, a gente representa a reação por meio das fórmulas dos participantes. A gente tinha nitrogênio aqui, o nitrogênio foi para lá, o oxigênio aqui foi para cá e foi para cá. E o hidrogênio veio para cá. Então, dos dois lados, nos reagentes e nos produtos, a gente vai ter que ter exatamente os mesmos átomos. Não podia ter um ferro no reagente sem ter um ferro no produto. Tá? Tudo que está no reagente está no produto, a gente tem que usar os dois. Tá. Então você mais espertinho deu uma percebida aqui que eu cometi um erro, né? Que tem um erro aqui, mas esse foi proposital. Essa equação não é assim. Isso aqui está errado. Né? Isso aqui não está seguindo a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha só. Um nitrogênio aqui deu um nitrogênio aqui. Maravilha. 3 hidrogênios estão virando 2 hidrogênios? 2 oxigênios está virando aqui? Tá certo. Mas esses hidrogênios? Por isso que essa não é a representação correta ali, que a gente falou de A mais B igual a C mais D. A gente vai ter aqui, ó, um coeficiente para cada uma dessas fórmulas. O que é esse coeficiente? É a quantidade de mols, na verdade, a quantidade de moléculas que você precisa de A para reagir com essa quantidade de moléculas de B, formam essa quantidade aqui de C e essa quantidade de D. Mas por que isso? Lembra lá das aulas de ligações que a gente falava de, por exemplo, H2O. H2O é porque você precisa de 2 hidrogênios para ligar num oxigênio. Né? Enquanto você tem, por exemplo, HF, que é um hidrogênio num flúor. Então, a gente tem, dependendo dos elementos, a gente vai ter uma proporção diferente para reagir. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, mais para frente, quando a gente estiver vendo direitinho os tipos de reações e como é que elas funcionam. Tá? Então, o correto daquela fórmula não era NH3 mais O2 dando NO mais H2O. É 4NH3 vai dar 5O2 mais 4NO mais 6H2O. Como que eu chego nesses números? Aqui, a gente vai falar de balanceamento, acerto de coeficientes. Tá? Tem uma formulinha aqui, mas na verdade isso aqui é o método da tentativa que a gente chama. Basicamente o que a gente faz? A gente vai pegar um elemento, tanto faz reagente ou produto, e vai chutar que o coeficiente dele é 1. Tá? Normalmente a gente vai escolher o mais complexo, o maior, o que tiver mais coisas nele. Daí a gente vai equilibrar os elementos químicos presentes nele. Depois a gente vai equilibrar os elementos restantes e daí a gente vai multiplicar os coeficientes para eliminar uma fração se ela surgir. Tá? Vamos fazer aqui um exemplozinho. Tá? A gente tem aqui C2H6O mais O2, dando CO2 mais H2O.
Bom, aqui, vou atribuir 1 aqui, né? É o elemento mais complexo. E agora a gente balanceia os elementos dele um a um. Tá? Normalmente, nas equações, a gente deixa para balancear o oxigênio por último. Tá vendo? O oxigênio aparece em um monte de lugar, tá em tudo. O oxigênio é mais complicadinho. Mas o carbono, por exemplo, ó, tem C2 aqui e só tem carbono aqui. Então, ó, eu tenho 2 átomos de carbono aqui, certo? Para um átomo aqui, eu vou colocar um 2 aqui. Certo? Lembra? O coeficiente é o número de moléculas que reagem. Então, ó, se aqui tem um desse aqui, ele tem 1 vezes 2, tem 2 carbonos, tem que ter 2 CO2 nesses produtos. Certo? Daí vamos para o hidrogênio. Tem um aqui, tem 6 hidrogênios por molécula, tem uma molécula, então eu tenho 6 hidrogênios. Aonde eu tenho hidrogênio lá do outro lado? Na água. Cada molécula de água tem 2 hidrogênios, então eu vou precisar de 3 moléculas de água. Certo? 3 vezes 2, 6, balanceou. Agora eu vou colocar aqui, ver um oxigênio e ver onde é que vai? Não, ó. Os nossos produtos estão totalmente balanceados. Então, quantos oxigênios a gente tem no total? Aqui tem 2 moléculas de CO2 e cada uma tem 2 oxigênios. Então, aqui tem 4 oxigênios. E temos 3 águas, que cada uma tem 1 oxigênio. 3 vezes 1, 3. Significa que a gente tem 7 oxigênios totais reagindo aqui. Ah, eu só tenho 7 átomos de oxigênio reagindo aqui? Claro que não, tá? 7 átomos para cada... isso vendo a nível molecular. Se a gente tivesse só uma molécula de cada coisa reagindo. Lembra que eu comentei que para uma coisa reagir com outra elas têm que se encostar? Imagina se a gente tivesse só uma molécula de cada uma dessas coisas soltas no universo, como é que elas iam reagir? É muito pequeno, né, a probabilidade delas se encontrarem. Então, na verdade, a gente vai ter mols de moléculas, vão ter várias moléculas reagindo com cada uma, mas a proporção é essa. A cada 2 moléculas de CO2 formadas, a gente vai formar 3 de água. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 7 oxigênios totais, aqui tem 1, sobraram quantos? 7 menos 1, 6. Cada O2 vão 2 oxigênios, então, e a gente tem 6 oxigênios para colocar ali, então aqui é 3. Né? Nossos novos coeficientes aqui, na verdade, é 1C2H6O mais 3O2, dando 2CO2 mais 3H2O. Beleza? Tenta balancear esse aqui você. Vamos ver. Estou esperando. Pausa aí que eu te espero. Conseguiu? Vamos ver. Tá? Aqui, tanto faz você colocar o 1 aqui ou o 1 aqui. Tá? Em geral, as pessoas colocariam o 1 aqui porque tem ferro e enxofre, né? Que é FeS2 dando mais O2, dando F2O3 mais SO2, tá? Boa parte das pessoas colocariam o 1 aqui, porque tem 2 elementos diferentes, já que a gente deixou o oxigênio para o final. Mas é mais fácil, né? A maioria começaria por FeS2, mas é mais fácil se a gente começar por Fe2O3. Vamos fazer dos dois jeitos? Tá? Então eu vou colocar o 1 aqui. Né? Boa parte das pessoas gosta de começar pelos reagentes, mas não faz diferença. Tá? Então eu tenho 2 enxofres. E aqui, então, o SO2 aqui tem que ter 2.
certo? E eu tenho um ferro. Opa, mas Fe2O3 tem 2 ferros, como é que eu faço? A gente coloca meio. Não tem problema, né? Meio vezes 2, 1 é 1 ferro. Ah, então a gente vai ter meia molécula quebrada? Não, essas reações aqui, essas equações, a gente trabalha uma proporção de mols. A gente vai ter, a cada mol de FeS2, a gente vai precisar de meio mol de Fe2O3. Tá? E oxigênios, quantos vão? Bom, a gente tem aqui 2 SO2, então são 4 oxigênios. E a gente tem meio Fe2O3. Meio vezes 3, ali vai dar 3 meios. Então a gente vai ter aqui 3 meios mais 4. Sabe fazer conta com fração? Lembra? MMC, 4. Você vai ter que o MMC entre 2 e 1 é 2. Então, 4 é 8 sobre 2 mais 3. Então, a gente tem 11 sobre 2. Tá? Então, a gente tem 11 sobre 2, mas cada 11 sobre 2 oxigênios no total. 5,5 oxigênios. Mais O2 tem 2, são 2 oxigênios. Então, a gente vai ter aqui, ao invés de a gente ter 11 sobre 2, a gente vai dividir 11 sobre 2 por 2, a gente vai ter 11 sobre 4. Ficamos com frações. Lembra o que acontece com fração? A gente multiplica, pode deixar na fração, não é errado, tá? Inclusive, oxigênio é bem comum você encontrar em fração. Mas aqui a gente pode multiplicar tudo por 4, é uma equação. Se você multiplicar os dois lados da equação igual, né, você vai manter a igualdade. É a mesma coisa. Se você precisa de um HCl para cada NaOH, com 2 HCl você vai precisar de 2 NaOH. E vai produzir o dobro dos produtos. Tá? Então, a gente vai multiplicar tudo por 4. E os coeficientes vão ser 4 FeS2 mais 11 O2. 4 vezes meio é 2, Fe2O3, mais 8 SO2. Viu? Mais chatinho assim, né? Tá. Mas eu poderia balancear pelo FeS2. Eu balanceei pelo FeS2. E se eu balancear pelo Fe2O3? Eu falo que ele é 1. Então, ele já não vai ser meio lá que eu tinha colocado. Se ele é 1 e ele tem 2... Adianta eu ir para o oxigênio? Não, né? Tem oxigênio em tudo. Ele tem 2 ferros. Então, aqui no FeS2 tem que ter 2 ferros. É o único lugar que tem ferro. Então, a gente vai ter 2 FeS2. Se a gente tem 2 FeS2, a gente tem 4 enxofres, certo? O outro lugar que tem enxofre é no SO2, que tem que ter 4 enxofres. Cada molécula tem 1, então a gente precisa de 4 moléculas. Tá? Faltou balancear o O2. Bom, a gente tem 4 vezes 2, aqui 8 oxigênios no SO2. E a gente tem 1 vezes 3, 3 oxigênios no Fe2O3. Então, 3 mais 8 dá 11. Você vai chegar aqui, tem 11 oxigênios, mas tem 2 a cada O2. A gente vai ter 11 sobre 2, tá? Poderia deixar assim, ou multiplica tudo por 2, que a gente vai ter. Daí a gente fica com 4, 11... 2 e 8. Tá? Os dois jeitos dá certo, assim é bem mais fácil. Você tem que usar o bom senso para escolher qual é o número que você vai qual é a substância que você vai atribuir o 1. Beleza? Conseguiram? Entenderam? Tranquilo? Vamos seguir. Tá? Vamos
Então, aqui a gente está numa introdução às reações. A gente não vai ainda ver como que elas ocorrem exatamente, tá? Mas vamos classificar essas reações bem rapidinho, tá? As reações podem ser classificadas quanto à velocidade. Lenta, que produz pouco produto em bastante tempo, ou a rápida, que vai produzir bastante produto em pouco tempo. Tá? Tem intermediários, tem como isso funciona. Mais para frente vamos trabalhar melhor lá em cinética. Também elas podem ser classificadas entre endotérmica e exotérmica. Térmica. Térmica é calor. Endo para dentro. Exo para fora. Endotérmica absorve calor. Exotérmica espalha calor, né? Vai doar calor, vai liberar calor. Então, a gente vai estudar isso melhor mais para frente lá em termoquímica, mas tem as reações em geral, ou elas absorvem calor ou elas liberam calor. Isso tem tudo a ver com quais são as reações, a espontaneidade de reações e acoplar uma reação na outra. Mais para frente a gente vê isso aí. O que a gente vai ver agora é quanto à variação nas substâncias ali. Tá? O que está acontecendo de fato? Então a gente tem 4 tipos de reação nesse caso. A síntese, a análise, a simples troca e a dupla troca. Tá? Primeiro a síntese. A síntese também pode ser chamada de adição ou combinação. Bem simples, né? Síntese, adição. O que é uma síntese de um texto? Você pega um texto bem grande e vai resumir ele em poucas palavras. É isso aqui. Aqui é a mesma coisa, é uma adição. A gente vai pegar 2 reagentes ou mais e fundir eles num produto só. Tá? A forma geral é isso aqui. A mais B dando C. No caso, A, B e C aqui moléculas. Né? Não, o C não pode ser um átomo. Né? Você pode encontrar isso também como tipo dessa forma. A mais B dando AB. Mais fácil encontrar assim. Você vai estar somando os dois. Tá? Aqui um exemplozinho. SO3 mais H2O dando o ácido sulfúrico H2SO4. Tá certinho isso aqui? Tá balanceado? Ó. 2Hs, 2Hs. 1S, 1S. 4 oxigênios, aqui tem 3 mais 1. 4. Balanceado, certinho. É isso aí. Todos os átomos dos reagentes se juntam para formar um produto só. A gente também tem a análise. O que é? Quando você fala de uma análise, quando você faz uma análise literária, faz uma coisa, é quando você vai pesquisar e você vai abrir mais sobre o tema. Então aqui é quando a gente também pode chamar de decomposição. A gente tem um reagente, alguma coisa, formando 2 ou mais produtos. A gente vai ter aqui A formando B mais C. Tranquilo? Só conceitozinhos. Ó, por exemplo, aqui, o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2, né, sendo decomposta em H2O mais meio de O2. Viu? O oxigênio é bem comum você encontrar ele com fração ali, com meio, alguma coisa. Também poderíamos multiplicar por 2 aqui, ter 2H2O2, dando 2H2O mais O2. Tá? Assim balanceia, ó. 2Hs, 2Hs. 2 Os, aqui tem 1, mais meio vezes 1, outro, mais 1. 1 mais 1, dando 2, que era o que tinha ali. Tá? A gente tem uns nomes especiais aqui para análise que a gente vai ver mais para frente algumas reações. Tipo, a pirólise, ó, piro, vem, acho que é do grego, que é fogo, que é decomposição pelo calor. A fotólise, é decomposição, né? Lembra de fotossíntese? Fotólise é o contrário de fotossíntese. Né? A fotossíntese é uma síntese que é feita pela luz.
A fotólise é uma análise, né, uma decomposição feita pela luz. Por exemplo, essa aqui atrás. Isso aqui é uma fotólise. Por isso que os frasquinhos de água oxigenada, em geral, são escuros. Porque se a luz entra em contato com a água oxigenada, ela vai decompor a água oxigenada em H2O mais O2. E tem a eletrólise, que é quando a gente decompõe alguma coisa com corrente elétrica. A gente vai ver bem isso na eletroquímica. Tá? Isso aí, vimos já a síntese e a análise. Vamos indo para frente e ver a reação de simples troca, que também é conhecida como deslocamento. Que é quando você tem... ela acontece quando você tem uma substância simples que vai reagir com uma substância composta e vai formar duas novas substâncias, outra simples e outra composta. A gente vê assim, ó, A mais BC vai dar AC mais B. A gente vai dizer que o A deslocou o B. Tá vendo? Que é a simples troca. O A foi ali e roubou a namorada do B. Trocou de lugar com ele. O B ficou sozinho, o A ficou com o C. Tá? Por isso que a gente chama de deslocamento ou simples troca. Aqui um exemplo, ó. Cobre mais 2 nitratos de prata, dando nitrato de cobre mais 2 pratas. Tá balanceado isso aí? 2 pratas, 2 pratas. 1 cobre, 1 cobre. 2NO3, 2NO3. Balanceadinho. Tá vendo? O que aconteceu aí? Vamos apagar isso aqui. O cobre, que estava sozinho, deslocou a prata e roubou o lugar dela, ó, e deixou a prata sozinha. Beleza? Para ocorrer uma reação de simples troca, a gente vai depender de uma fila de reatividade. Não é qualquer coisa que desloca outros. Tá? Normalmente um metal vai deslocar um metal, um ametal vai deslocar um ametal. Tá? Ou um metal vai deslocar algum outro composto que está tendo características de metal aqui. A gente vai ver direito lá, um pouquinho mais para frente. Tá? E tem essa fila de reatividade. Os mais reativos vão deslocar os menos reativos. Então, ó, os mais reativos quais são? Família 1A e 2A. São os metais mais reativos. Se você tem eles têm eles sozinhos, você tem uma grande possibilidade que ele vai tentar deslocar um outro metal que esteja num outro composto. Depois vem os metais comuns, aquele meio de tabela, não todos lá, alguns ali do meio da tabela. Depois tem o hidrogênio e por último os metais nobres ali, tipo a prata, que são os menos reativos, né, e são os que são deslocados mais facilmente. Tá? Dentro dessas características tem também a diferença de qual que desloca qual. No caso dos não metais, que eles vão deslocar os não metais, lembra? Metais cátions. Então, um cátion vai deslocar um elemento que pode virar um cátion, vai deslocar um outro cátion mais fraco, menos reativo. A mesma coisa aqui, um elemento, aqui para os não metais, um ânion, um elemento que pode formar um ânion, vai deslocar um elemento que é um ânion mais fraco. Então, aqui a gente fala, é o famoso von Klebriski. O que é o von Klebriski? São os elementos mais eletronegativos que a gente tem. Isso aqui é a linha de eletronegatividade. Essa fila aqui, fila de reatividade, no caso, é a fila de eletronegatividade. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra? Os três mais eletronegativos, o von, que liga
que forma lá as ligações de hidrogênio, né? Daí vem o cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. Tá? Essa é a fila aqui para deslocar. Qualquer um desses aqui vão deslocar o carbono facilmente. Tá? Então é isso aí, a ideia da simples troca. E a gente tem por último aqui a reação de dupla troca, que é aquela que é mais comum, a gente acha a mais comum de ver, que a gente vai ter no mínimo, aqui 4 compostos, né? A gente vai ter 2 reagentes formando 2 produtos, que eles vão trocar entre si seus cátions e seus ânions. Por exemplo, temos aqui AB mais CD, vai dar AD mais CB. Ó, A e C são os 2 cátions que vão trocar de lugar. B e D são os 2 ânions que vão trocar de lugar. Então, A com B, tira o B do A e coloca um D no lugar. Fica AD. CD, a gente vai tirar o D e colocar o B no lugar. A gente vai ter essa dupla troca, porque vai ter troca nos dois. A simples troca é meio que um roubo, né? O que está sozinho vai roubar o que está com o outro. Aqui são 2 pessoas acompanhadas, é uma troca de casais. Né? Aqui um exemplo bem clássico, HCl mais NaOH, dando NaCl mais H2O. Mas não está errado aqui? Não era para ser OH? Sim, veja. A gente tem aqui H+, e Cl-. Tá? A gente vai ver melhor isso aí lá em ácidos e bases. A gente tem Na+, e OH-. NaCl, ó, é Na+, com o Cl-. O que sobrou? H+, com OH-. Ah, mas por que H2O não é HOH? HOH. 2 Hs e um O. Isso aqui é H2O. Beleza? Tranquilo os tipos de reação, balanceamento, né? O que é uma reação, como que funciona, a gente vai ver depois, né? Vamos ver certinho, vamos ver como é que são esses ácidos, como é que são as bases, tá? Aqui é uma aula introdutória a esse novo conteúdo. Beleza? Já sabem, dúvidas, vão lá, vejam lá no site da Cultive, vai ter o material lá, né? Assistam as outras aulas, é uma sequência, tudo, vai fica bem mais tranquilo quando você compreende desde o começo. Beleza? Combinado? Então até a próxima. Fui!